João, capítulo 1, verso 1, nós temos nesses dias falado sobre os evangelhos. O Senhor aos últimos domingos, nós temos ministrado palavras sobre os evangelhos, falamos sobre Mateus, sobre Marcos, sobre Lucas, explicando o porquê que essa carta foi escrita, para quem ela foi escrita. A gente lê a Bíblia, né, e não é que está errado não, mas às vezes muitas pessoas leem e não entendem. Eu falo como eu muitas vezes li, mas não entendi o significado. Sou muito grato a Deus que eu tive um pastor, né, tenho toda a minha vida um homem que é o apóstolo Douglas, que é um mestre do ensino, e isso é muito bom, sabe, irmãos? A gente precisa de glória, precisa de poder de Deus, precisamos crer nessa igreja que faz milagres, que opera milagres no nome de Jesus. Mas o que sustenta a sua vida não são os milagres, o que sustenta a sua vida é a palavra. Quando você não estiver num dia bom, você vai lembrar da palavra. Jesus foi tentado, irmãos, e Jesus usou a palavra. Jesus não falou, não, Jesus falou, porque assim está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, irmão, Jesus não orou, intercedeu, Jesus usou a palavra contra o diabo. E nós vamos conhecer a Bíblia. E eu queria falar sobre João nessa noite. João 1 diz assim: no princípio, aqui era a palavra, mas eu quero usar o original, porque eu uso essa tradução, porque essa tradução é mais fácil, mas quero usar o original. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aquele que o verbo estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotam. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, que a sua palavra ministre em nosso coração, em nome de Jesus. João, ele é muito pontual conosco, em trazer Jesus como verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele diz que no começo era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quero usar a frase do apóstolo Douglas: antes de haver haja luz, já existia haja cruz. A cruz não foi o plano B. Deus, quando fez o mundo, Ele sabia que o homem ia cair, que o homem ia pecar. Ele faz todas as coisas, né? Se você ler Gênesis 1, você vai ver que Gênesis 2, que Deus fez o homem, que Deus fez as coisas, e foi cada dia fazendo uma coisa. Antes de ter sol e lua, já existia a luz. Sol e a lua apenas resplandecem sobre a terra. Mas no final de tudo, Ele dizia, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas quando foi fazer o homem, Ele diz, façamos o homem em imagem e semelhança. Então Deus fez tudo sozinho. Mas quando foi fazer o homem, Ele diz, façamos. Por quê? Porque Ele não estava sozinho, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então naquela reunião no céu, antes de qualquer coisa, já existia uma reunião, Deus sabia que o homem ia cair, né? E Jesus já entregou a vida lá no céu, falou, Pai, então se ele vai cair, eu vou descer, eu vou remir a humanidade, e quando eu morrer, o Espírito disse, Cristo, quando você morrer, eu desço e habito no meio dos homens, amém? Ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus estava no céu, querido, na humanidade. O verso 5 diz, a luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotam. Não existe lugar com trevas, existe falta de luz. Se você apagar uma casa, uma luz, a casa inteira, e acender uma vela, essa vela vai iluminar, não vai? Então esse lugar que você está, pode estar difícil. Deixa eu te falar uma coisa, seja você a luz. Quantos de nós entramos num trabalho e pensamos, não, mas está muito difícil, até você chegar. Se você chega, tem que mudar. Você é a luz, Cristo está em você. O verso 6 diz assim, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Aqui é o João Batista, tá? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina os homens. João Batista está falando de Jesus, aquele que a palavra está no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Está dizendo que Jesus criou o mundo junto com o Pai, mas o povo não reconheceu ele. A Bíblia diz que ele veio para o seu, mas os seus não reconheceram. Verso 11, veio para os seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus.
Pastor, mas eu pensava que todo mundo é filho de Deus. Mentira, a gente é criatura. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós entregamos nossa vida a Cristo. Nós somos criaturas e quando reconhecemos a nossa vida, nós entregamos nossa vida para Jesus, nos tornamos filhos. O filho mais velho vem e morre por nós, para que a gente possa ter o direito de se tornar filho. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Eu não sabia. Não conta para ninguém não, nem eu. Nem eu descobri isso no Evangelho, depois que me converti. E o que eu preciso fazer para me tornar filho de Deus? Confesse o Senhor de toda a sua boca, de todo o coração, de todo o entendimento. Pode ser aqui na igreja, pode ser na sua casa, pode ser dirigindo. Coloque sua mão no carro, no ônibus que você está segurando, diga assim: Jesus, eu te entrego a minha vida nesse momento, tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu preciso do Senhor, é só isso. Verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, você pode ter sido fruto de um abuso, você pode ter sido fruto de algo terrível, você pode ter sido fruto de um pai que te rejeitou, de uma mãe que te rejeitou. A Bíblia diz que pode o pai e a mãe abandonar, mas o Senhor não abandonará. Não interessa, irmãos, pastor, mas essa criança nasceu, de um abuso, de algo terrível. Deixa eu te contar, mas ela já existia antes da fundação do mundo, ela não é um acidente. Nós podemos até achar que somos um acidente, mas a Bíblia diz que você não é um acidente, eu já nasci em Deus. Sabe o Joshua, irmão? O Joshua já existia na eternidade. O Judá, ele faz natação, numa escola terça e quinta, e um dia eu parei e falei: parece que eu já passei nesse lugar, na 22 de Santa Mônica. Eu morei lá na adolescência, sabe assim, eu morei lá uns 3 meses, 4 meses lá, num corredor, uns kitnet no fundo. Eu falo para ele: filho, papai morava aqui. Ele falou: e onde eu estava? Filho, estava lá no céu com Jesus. Papai não conhecia a mamãe, não conhecia ninguém. E onde eu estava? Ele vê foto que tem a gente, ele não está, ele fala: onde eu estava aqui? Eu falo: você estava no céu com Jesus. Sabe, irmãos, todos nós já existimos. Ninguém é acidente, ninguém é o plano B, você é o plano A, querido. Você é separado pelo Senhor, amém? Você é a imagem e semelhança de Jesus, você é a cara de Jesus. Então você não é lindo não, você é maravilhoso, amém, irmãos? Se sua esposa não te falar, seu esposo não te falar, saiba que você é lindo. Verso 14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu, mas o original é habitou entre nós, ou tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio da graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. João Batista está anunciando Jesus. João Batista dizia, batizava as pessoas, dizia: arrependei-vos, mas quando ele viu Jesus, ele falou: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus precisava ser batizado, e João falou: eu não sou digno, Jesus, de te batizar, mas ele falou: é necessário para que se cumpra a promessa, para que se cumpra a profecia. Então João Batista batiza Jesus, e de repente, irmão, o céu abre, Deus fala com ele: esse é o meu filho amado, de quem minha alma tem muito prazer. Verso 16, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Foi a lei, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo Jesus. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai tornou-se conhecido. Amém? Pastor, Jesus é bom demais. Não, ele é muito melhor que você pensa. Muito melhor que você pensa. Pastor, mas você se conhece alguém e fala assim: eu não acredito muito em Jesus. Tá tudo bem, mas você vive 2026 depois de Cristo. Queira você acredite ou não, Cristo marca um tempo. Sabe, como nós marcamos um tempo, Cristo divide o tempo. Ele não está, esse evangelho de João, ele não está nos evangelhos sinóticos, como nós falamos, porque 90% do que está escrito no evangelho de João não está escrito dos outros, João estava, a primeira carta escrita, a carta de Marcos, que Pedro, dita a Marcos. Os outros evangelhos, João é o último. João sabia todas as coisas, mas João é o discípulo do amor, amém, querido? João é conhecido como o discípulo do amor. Alguns historiadores dizem que João, aos 13 anos, fez prova para rabino. Com 13 anos, o judeu fazia prova para rabino, e João não foi aprovado pelos rabinos, sabia? Deixa eu te dar um conselho: você pode ter sido reprovado pelos homens, mas você pode ser aprovado por Deus. Os homens não definem quem você é,
As pessoas não definem quem você é. Quem define você é o Rei de Reis e o Senhor de Senhores. Os rabinos um dia negam João para ser rabino, mas o rabino, sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, lá na eternidade, fala assim: Joãozinho, espera aí que eu vou chegar aí, calma que eu estou chegando aí. Esse povo pode não te querer não, mas um dia, João, a gente vai sentar em algumas mesas e você vai dormir no meu colo. Já parou para pensar sobre isso, João? João, ele se acha o discípulo mais amado. Jesus não fala isso, mas ele fala. João é um homem que não tem crise de identidade. João 3:23 diz assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Sabe de quem João está falando? Dele mesmo. Não tem ninguém escrevendo que ele era mais amado, mas ele se achava assim. Não conta para ninguém não, eu sou a pessoa mais amada por Jesus que existe. A Laura fala que é ela, né? Para mim sou eu, irmãos, acabou. A Graça também fala que é, tá bom, tá tudo bem. Para mim sou eu. Todo dia que eu acordo, falo: Jesus, eu sei que o Senhor me ama demais, e eu também te amo, o Senhor me ama mais, mas eu vou chegar bem perto, porque, irmão, a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele te achou. Sabe, a sua vida, irmão, não foi um acidente. Às vezes você andou perdido, batendo cabeça aí nessas ruas. Deixa eu te contar, Jesus já estava lá, irmão. Ele estava lá e Ele te guardava. Você bebia e dirigia e Ele te guardava. Às vezes você viajava de madrugada e Ele te guardava. Irmão, anticristo, a gente fez muita besteira. Privilégio quem tem a vida toda cristã. Mas não foi assim comigo, irmão. Deixa eu te contar, Jesus sempre esteve lá. Quando eu falo para as pessoas as experiências que eu tinha com Deus, nos lugares que eu andava, o povo duvida. Eu falo: rapaz, eu ouvi a voz de Deus. Ouvi a voz de Deus. Jesus falava comigo. Ah, pastor, duvido. Morre duvidando. Eu sei que era Ele. Eu sei que era Ele. Porque as coisas que aconteciam comigo, eu escutava uma voz e falava para mim assim: vai embora daqui. E eu: não vou nada. Estava bom, irmão, lá onde eu estava. Estava bom. Mas quando eu saía, acontecia uma tragédia onde eu estava lá. Que voz que é essa, irmão? Essa voz era Jesus. Ele, irmão, me guardou, me protegeu, e Ele que cuida de nós. João 19:25 diz assim: junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela, o discípulo a quem Ele amava, disse à sua mãe: mulher, esse é seu filho. Depois disse ao discípulo: essa é a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus, irmão, está na cruz. Ele está para morrer, sabe? Os discípulos abandonaram. João vai até o fim. Ah, pastor, mas é porque ele era novinho. Não, irmão, porque ele foi. Simplesmente assim. Pedro, irmãos, era mais conhecido por todos. Pedro era um empresário da pesca. Corre, fala que vai na hora, não vai, e sai correndo. O discípulo corre, só vai o João. Sabe, Jesus olha para ele, pastor Ismael, fala assim: meu filho, sabe essa mulher, sua mãe? Minha mãe? Agora é sua. Já parou para pensar o amor que Jesus tinha por esse homem? João, filho de Zebedeu. A Bíblia não vai dizer, mas ela foi embora com João. E sabe onde ela foi para casa? Para casa do Zebedeu, irmãos. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Ela ficou por lá muito tempo? Não sei. Mas ela foi para a casa do João. E João foi preso, foi isso onde ela ficou? Não sei, irmão. Mas ela tinha um segundo lar, a casa de João. Já parou o tanto que Jesus amava esse homem, de confiar e dizer assim: eu vou morrer, mas a minha mãe você cuida. O único discípulo que não se tornou mártir. Por quê? Porque ele não morreu. A Bíblia não relata, mas o imperador Tito Flávio Domiciano, governador de Roma, ordenou que jogasse João em uma caldeira com água quente, e João não morreu. Pastor, mas isso é possível? Irmão, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, e a Bíblia fala que os homens que iam jogar eles foram consumidos. Os historiadores vão dizer que João foi jogado em água quente, não morreu. Depois ele é levado à ilha de Patmos, e lá ele escreve Apocalipse. João é o único em relatar passagens como Nicodemos, a mulher samaritana, a ressurreição de Lázaro. Sabe, eu acredito que ele foi junto com Jesus falar com Nicodemos. Acredito, porque ele dá detalhes tão preciosos desse texto. Ele foi junto. Nicodemos é um homem que foi. Jesus vai encontrar com ele de madrugada. Jesus levanta para encontrar Nicodemos de madrugada. Eu acredito que o João estava dormindo perto dele. Só vai. Posso ir? Eu fico mais longe. Eu não vou entrar na conversa, não. Eu penso, querido. Por quê? Porque ele tem detalhes. Como ter detalhes se não está presente?
Jesus podia falar para ele? Sim, mas eu acredito que Jesus estava junto com Nicodemos, escutando coisas íntimas. Sabe, João 8,58 diz: antes de Abraão, eu sou. Jesus é o eu sou. João 6,38 diz: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Jesus não veio viver a sua vontade na terra, ele vem viver a vontade de quem o enviou. Você acredita que você foi enviado por Deus? Então você não veio viver a sua vontade, você veio viver a vontade de quem te enviou. Rasga seus planos e pergunta para Deus: quais os seus planos para mim? Sabe o seu sonho? Pergunta para Jesus se o seu sonho é o sonho dele. Se ele falar que não, pega seu sonho, irmão, embrolha, joga no lixo e fala assim: qual é o seu sonho para mim? Me deixa viver aquilo que o Senhor já escreveu para mim, porque a Bíblia fala que todos os dias foram escritos pelo Senhor. Então o livro da vida, Deus tem um livro da sua vida. Você pode estar vivendo o seu e até dar certo, mas existe o livro da vida que Deus já escreveu. Todo dia de manhã fala: Senhor, me deixe viver aquilo que o Senhor escreveu para mim, me deixe ver a plenitude do Senhor. Eu preciso do Senhor. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. João 14,6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está falando para Tomé, porque Tomé foi falar com ele, e ele falou: Tomé, eu sou o caminho. Se você me conhecesse, você conhecia o Pai. Só existe um mediador entre Deus e o homem, chama Cristo Jesus. Quer falar com Deus? Fala com Jesus. Quer falar com o Senhor? Fale. Ele é que media nossas orações, é Ele que chega ao Pai. Sabe aquele dia que você dá um mole e o Pai fala: meu Deus, Jesus fala: calma, Pai, calma, Ele vai melhorar. Calma, Pai, lembra disso. Não que Deus quer te consumir, não é isso, mas Jesus é o mediador entre você e Deus. Quando você acerta, Jesus fala para o Pai: olha lá, falei para você que ia dar certo. Ele deu muitas mancadas, mas olha aí, Pai, como é que deu certo? Sabe, quando você erra, Jesus fala: calma, ele errou, mas nós temos um plano para ele. O Senhor lembra que ele estava com a gente aqui antes da fundação do mundo, e ele vai tocar essa cidade, ele vai tocar essa casa, ele vai mudar, ele vai ser transformado. É Jesus que intercede por nós diante do trono de Deus. Como não há mais Jesus, querido? Por mim ele intercedeu muito, viu? Vocês não sabem como esse Jesus me guardou. Jesus, o pão da vida. João 6,25. João 6,25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Nossa, mas eu achava que Jesus era só bonzinho, sabe? Eu achava que Jesus era só amor. O povo foi seguir Jesus e chegou e falou: Jesus, quando o Senhor chegou aqui, sabe o que ele falou? Sabe que vocês me seguem? Que vocês são pidão. Vocês estão me seguindo porque perto de mim não falta necessidade, perto de mim tem comida, perto de mim tem as coisas. E a gente, quantas vezes chega em Jesus só por interesse? Pai, nome a conta. Segunda-feira Jesus faz um milagre. A gente contempla Jesus por quem Ele é ou porque Ele pode nos dar? Porque o Jesus está dizendo aos discípulos: em verdade vos digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está dando uma dura, irmão. Essa é a verdade. O verso 27 diz: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu.
Não trabalhe, querido, para aquilo que amanhã vai acabar, porque a sua fome vem amanhã, o seu problema vem amanhã, o seu carro estraga amanhã, a sua casa. Trabalhe para aquilo que é eterno, trabalhe para aquilo que você nasceu para ser feito. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que você precisa está em Jesus. Sabe o que você precisa? Entra nele, entra no coração dele, mergulhe nele, não pelo que ele pode te dar, mas porque ele é. Sabe, nós precisamos ser libertos, irmão, da vaidade, da vontade de ter a vida do outro, das coisas. Precisa de verdade, irmãos. Às vezes nós estamos querendo mais uma coisa, mais um carro, mais uma moto, mais uma casa, ou minha casa. A sua vida é em função do que Deus pode te dar. Como a Laura disse ontem aqui, nós contemplamos a Deus porque Ele é, mas também pelo que Ele pode te dar. Laura falava isso aqui ontem: Jesus, eu te amo, mas eu também quero isso. Jesus, eu te amo, mas o Senhor sabe que eu quero casar. Não estou falando que não é bom casar, não, é bom de Deus, irmãos. Jesus, mas deixa eu te falar uma coisa: o que Deus tem para você já é seu. A Bíblia diz que se o herdeiro é menino, nada difere de um escravo. Então tem coisas que você não pode ter. Por quê? Porque você é uma criança. Ai, 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 pastor. Deus não pode te dar muita coisa que é perigoso Ele te perder. Pastor, eu queria tanto ficar rico. Qual o propósito? Não, meu propósito é comprar um rancho no Miranda. Qual o propósito desse rancho? Andar jet ski? Empinar jet ski, lancha? Tomara que não te dê. Não é mó afogado lá a praga. Dá trabalho para nós ainda te buscar. Irmão, qual é o sentido disso? Como diz o apóstolo Hermínio, eu não tenho problema com a fama, porque a fama tem um propósito. Perguntaram para ele: pastor, o senhor tem problema de ser famoso? Ele falou: nenhum, porque a fama que Deus me deu é por um propósito, que é salvar vidas. Então, se for para Deus te dar um carro, irmãos, para você fazer a obra de Deus, Ele vai te dar. Vai te dar. Sabe, pastor, não tenho ainda, peça para Ele. Eu tenho muitas palavras de coisas materiais que Deus vai me dar, só que eu já sei que não é para mim, é para a obra de Deus. Então a minha oração falou: Senhor, me traz, me dá que eu devolvo, tranquilamente. Entendi que os meus últimos dias são para cumprir tudo que nós começamos a orar aqui ontem: projetos sociais, construção daquilo que é de Deus, construção de comunidade, construção de creche. Irmão, por essa obra, por pessoas alcançarem a Cristo. De vez em quando a minha carninha tenta sonhar. Tenta, irmão. E eu sou bem de um bom gosto. Conta para ninguém não. Tem hora que eu começo a querer, mas Jesus me lembra porque Ele me criou. Qual o propósito da minha vida? Jesus não foi lá e mudou a minha história para eu ficar aqui, irmão, achando que eu sou a última Coca-Cola. Eu preciso todo dia lembrar que eu sou miserável, pobre, cego e nu, que eu preciso dEle, que sem Ele eu nada sou, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, que a minha vida não é mais para ter coisas materiais, que a minha vida é para entregar tudo a Ele, que tudo aquilo que Ele me der eu devolvo, irmão, sem problema nenhum. Por quê? Porque um dia eu olhei, irmão, nos olhos do leão da tribo de Judá, irmão. Um dia eu vi o olho daqueles que tem chama de fogo, irmão. E por esses olhos eu gastarei, serei gasto. Cristo é tudo que eu tenho. Cristo é o dono da minha vida. Cristo é o dono da minha casa. Cristo é o dono da minha família. Cristo é o dono dessa igreja. Eu não sou o dono dessa igreja. Essa igreja é de Jesus. Eu não sou o pastor. A Bíblia fala que Deus deu pastores à igreja, não igreja para pastor. Eu não sou dono dessa igreja, irmão. Eu só sou um colaborador, irmão. E por essa obra nós precisamos nos gastar. Precisamos de colocar Jesus como plano B e dizer: existe um plano A, buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A sua casa vai ser acrescentada, seu carro vai ser acrescentado, a sua moto vai ser acrescentada, os seus filhos vão ser acrescentados, a escola que você sonha, Jesus vai pagar, caramba, Ele, de toda a força que Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Esquecer daquele que me amou.
Obrigado, Jesus. Tudo que nós precisamos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Vamos continuar. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar obras que Deus quer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que o enviou. Então perguntaram: que sinal milagroso mostrará para que vejamos que criamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu o comer do pão do céu. Jesus declarou-lhes: em verdade digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai, a quem deu a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Sabe, irmão, os discípulos foram chegar em Jesus e dizer assim: Senhor, teve um tal de Moisés aí, que nosso povo estava no deserto, eles oraram, e Moisés orou, e veio pão do céu. Jesus falou: não foi Moisés não, foi o meu Pai. Foi o meu Pai que cuidou de vocês por amor, por ter tirado vocês do Egito, e mandou um pão que todo dia, irmão, sabia que todo dia o pão, o maná, se guardasse, perdia. E eu não estou dizendo para você não guardar uma gordurinha financeira não, tá? Mas não confia nela não, confia em Cristo. Porque o pão, irmão, todo dia perdia, e no outro dia Deus mandava. E Jesus nos ensina: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que nós estamos esperando com o que vestir, com o que comer, com o que ter? Se basta cada dia ser mal. Nós vamos crer, irmão, que o que nós temos e precisamos está no Senhor. Está nele, irmãos. O que você precisa está lá. Sabe, irmão, quando você é solteiro, o pão é um. Quando você casa, o pão é outro. Quando chega o Joshua, o pão aumenta, porque a boca aumenta. Sabe, irmãos, o que explicar uma pessoa ter 4, 5 filhos nesses dias? Loucura. Mas tem gente que tem e sustenta todos, porque quem sustenta é Jesus. A gente fica fazendo a conta: não, mas agora. E não tem errado fazer a conta não, está tudo bem, tá? Não pode ser responsável não. Mas não está sobre nós, está sobre Ele. Sabe, queridos, o que o mundo chama de loucura, para Jesus é bênção. Sabe, se você puder ter mais filhos, tenha filhos, querido. Crescei-vos e multiplicai-vos, encher essa terra de gente, amém? E quem vai cuidar é o Senhor. João 15:1 diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Querido, Jesus, Ele é lindo demais. Nós lutamos tanto nessa terra para ter coisas. O que a gente precisa é dele. O que você precisa pela manhã é dizer: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Mais um dia do seu lado. O que você precisa é tomar um café com Jesus, amém? Põe 2 xícaras lá, fala assim: Jesus, é para o Senhor essa manhã aqui, é eu e o Senhor. Pastor, você é doido? Há 46 anos. Eu não vou mudar não, irmão. Eu amo Jesus, sou apaixonado nele. Eu sei aonde ele foi lá, me deu a mão assim, ó, me tirou de lá e me colocou entre os príncipes dessa terra. Eu não tenho por que viver se não for por ele. Eu amo, irmão, eu amo culto, eu amo igreja, eu amo estar aqui, eu amo vir limpar a igreja quando Jesus está falando comigo. Sabe que eu estou fazendo algo para Deus, ele está comigo. Eu amo sair da minha casa e dizer: Jesus, o que o Senhor tem para mim hoje? E ele falar assim: vira a esquerda, tem uma pessoa lá. Deixa eu te contar, e eu viro, ela está lá. E eu viro, ela está lá. Sabe, hoje eu saí à tarde, nem a Vanessa sabe aqui. Saí à tarde rapidinho para fazer um negócio para nós lá. Cheguei na garagem da minha casa, tinha uma senhora com um celular carregando na garagem, entre os 2 portões. Falei: gente, tudo bem com a senhora? O que a senhora está fazendo aqui? Eu vinha passando aqui, e o menino do seu prédio viu, passei mal. E eu falei: mesmo? Jesus falou: não, você saiu só para pegar ela. Sabe, o cara recém-chegado no prédio, mudou para lá, pegou uma mulher, pôs uma cadeira lá para a mulher, e eu falei: para onde a senhora vai? Então, eu ia na casa do meu Deus, eu ia na missa, mas eu senti mal. Eu falei: entra aqui, deixa eu levar a senhora para a missa. Quando chegou lá, eu falei: só reza para mim, tá? Meu nome é Humberto. Meu amigo, quem sabe não, eu saí, não foi para fazer o que eu precisava, foi para encontrar aquela pessoa que estava lá na garagem da minha casa, com o telefone carregando lá. Eu falei: como é que a senhora vai abrir o portão? Ela falou: não sei. Eu falei: só pode ser Jesus que marcou esse encontro. E hoje eu estava indo para a casa do meu Deus. E eu falei: Deus mandou você passar mal aqui na porta, né? Tem que ser aqui, né? Não pode ser em outro lugar. Por quê? Porque era isso que Deus tinha. Nós estamos perguntando para Jesus o que Ele tem para nós. Se você começar a perguntar,
Sabia que Jesus tem segredos? A Bíblia fala que o Pai tem segredos, que Ele quer te contar segredos. Pastor, por que eu não estou ouvindo? Porque você está demais, correria. Onde você está? Correria. E amanhã? Correria. Para com essa correria e começa a ouvir Jesus. Você já acorda de manhã na correria, telefone, WhatsApp, 15 mensagens. Deixa eu te contar, daqui meia hora, às 15 vai virar 18 e não vai mudar nada. Mas Jesus sair com você vai fazer toda a diferença. Jesus sair da sua casa com você, atravessar a rua com você. Quantos e quantos livramentos a gente tem de irmãos da igreja, conversa comigo e fala: pastor, quase perdi a minha vida hoje, mas eu sei que Jesus estava lá. Aquele pare foi furado assim, e eu parei, quando eu olhei, um carro bateu no outro. Sabe quem a gente parou? Foi Jesus. Sabe aquele dia que você foi sair de manhã e o pneu estava furado? Era Jesus. Era Jesus te guardando de um acidente, era Jesus protegendo sua casa. Nós precisamos de Jesus. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te contar uma coisa, é muito bom viver aqui, mas muito melhor vai ser viver com Cristo, muito melhor. Sabe, eu tenho todos os dias falado com o meu Senhor assim: não me deixa ficar com a lamparina apagada não, Senhor. O Senhor vai voltar um dia e eu quero estar com a minha lamparina acesa. Sabe por quê? Ser pastor não garante isso. Ser evangélico, crente, católico, o nome que você quiser dar aí também, está tudo bem, não garante isso. A Bíblia diz que tinha 5 noivas prudentes e 5 imprudentes. Está falando da igreja, que 5 noivas tinham azeite e 5 não tinham azeite. E o noivo veio, encontrou as 5, e a que não tinha azeite? Não casou. E o noivo vai voltar, querido, para casar com a igreja. Estar na igreja não garante salvação, a não ser que você aceite Jesus, arrependa e morre agora, aí está tudo bem. Aí, meu irmão, você quer morrer agora? Tem alguém querendo morrer agora? Nós vamos orar no final. Se alguém querendo morrer aqui, a gente vai orar aqui. Porque foi ensinado para a gente: eu aceitei Jesus, ainda bem que eu vou morar no céu. Depende, você sair por aquelas portas, irmão, e voltar à vida errada, não vai adiantar. Sabe, aceitar Cristo é o caminho, Ele é o caminho. Ele tem que se tornar uma verdade, depois se tornar vida. É um processo, mas Ele morreu para nos dar vida eterna. Deixa eu te contar uma coisa: você já teve algum dia na sua vida que você estava bem apertado com a conta e não sabia como ia pagar? Você não, só eu aqui, ninguém mais. Sabe aquele dia, como é que vai fazer? Então essa conta, nenhum de nós podia pagar. Jesus pagou por nós. Ele veio e pagou essa conta, e Ele veio para perdoar os teus pecados e te dar uma vida eterna. Sabe, o Judá esses dias tem falado muito de vida eterna comigo, Jesus, e falou: papai, eu vou morrer? Eu falei: ainda não, eu não quero morrer, papai. Eu vou ficar velho? Eu falei: vai, eu não quero ficar velho. Eu falei: não tem saída, meu filho, não tem jeito, você vai mesmo. Eu vou ficar mentindo? Não posso, irmão. Vai ficar. Aí eu falei: papai, e quando Jesus voltar, lá no céu vai ter televisão? Eu falei: rapaz, deve ter tamanho de uma nuvem, né, filho? Eu vou levar isso. E a Laurinha vai comigo? E o fulano? Vai todo mundo morar com Jesus, amém, querido? Porque um dia nós estaremos com Ele. E o pior do que viver sem Ele é morrer sem Ele. Morrer sem Ele é terrível. Viver com Ele é ótimo, mas morrer sem Ele é pior. Jesus é a nossa eternidade. João 11:25 diz: Jesus lhe diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Sabe, essa frase nós usamos muito ela, né, em velório, acredito que foi num velório alguma coisa, esse versículo é muito usado, mas nem todos aqueles que morrem estão em Cristo, sabia? É uma verdade, isso é muito individual. A Bíblia fala que pode um homem ser salvo e a mulher não, a mulher é salva e o homem não, ou ninguém ser salvo, ou toda a família ser salva. Não, pastor, eu sou de berço evangélico. Onde que vem de berço evangélico? Tem para vender? Disso não, querido. A decisão é de cada um de nós. Eu estou levando, ensinando meu filho o caminho, e eles permanecerão nessas crianças em nome de Jesus. Mas a escolha é muito individual. Ninguém salva ninguém. Só quem salva o homem é Cristo. Ele pode nos salvar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero, já caminhando para o fim,
Se a gente entendesse de verdade a bondade de Jesus por nós, o amor de Jesus por nós, se a gente de verdade entendesse o que João entendeu, sabe, os discípulos andaram com Jesus, caminharam com Jesus, fizeram coisas, viram sinais, viram milagres, erraram, como eu e você erramos. Sabe, Jesus amava tanto Pedro, querido, que um dia ele deu uma palavra profética para Pedro: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E um dia o Pedro falou: mas você vai morrer não. Ele falou: aparta de mim, Satanás. Porque ele falava por amor ao Pedro. Sabe, Jesus amava tanto Pedro, querido, que durante todo o tempo Pedro andou com Jesus com uma espada, sabia? Jesus nunca mandou largar a espada. Um dia um homem chamado Malcom foi pôr a mão em Jesus, Pedro tirou a espada, e a Bíblia fala que ele arrancou a orelha. Você já viu alguém arrancar a orelha? Não, queria arrancar a cabeça, irmão. O Malcom que, foi meio X-Men assim, virou de lado, porque Jesus deu no meio, o Pedro deu no meio essa espada. Sabe, Jesus colou de volta a orelha do Malcom, porque o Malcom era um sacerdote. Malcom estava treinando ali, estudando para ser um sacerdote, e uma das coisas que um sacerdote tinha que ter, era ser um homem sem defeito algum. Um sacerdote, um sumo sacerdote, tinha que ser um homem com o corpo todo saudável, tinha muitos processos de ser, e Jesus cola de volta a orelha do Malcom. Não simplesmente ele fez o Malcom ouvir de novo, mas ele devolveu para o Malcom a dignidade, o ministério, o chamado na vida do Malcom. Sabe, nem por isso Jesus tirou Pedro. Pedro, irmão, negou ele, falou: Senhor, daqui a pouco eu estou com o Senhor. Falou: daqui a pouco você me nega, Pedro, fica tranquilo, daqui a pouco você vai me negar. E o galo canta 3 vezes, e Jesus, Pedro corre novamente. Jesus nunca falou para Pedro, jogou nada na cara dele, como também não joga nada na nossa cara, dependendo dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele nos perdoa, mas ele amou tanto Pedro, querido, que ele foi de encontro com Pedro. Quando ele ressuscita, ele fala assim: eu vou falar com eles. E Pedro, sabe que todo dia pela manhã ele fala assim: hoje eu quero falar com Ismael. Sabia que ele te chama pelo nome, porque ele te conhece. Ele fala assim: meu filho, o Ismael estava com saudade de você. Sabe aquele dia que você não vai orar? E não é pecado não, tá nada demais não, às vezes aconteceu algo. Todo dia você ora aí por volta de 10 horas, no sofá de sua casa, 11 horas. E aquele dia que você não vai orar, ele estava te esperando. Todos os dias ele te espera, querido, num cantinho da oração, naquele secreto, naquele momento só vocês dois. E quando você volta, ele não te acusa não: você não veio ontem. Às vezes o marido pode te acusar, a mulher pode te acusar, o patrão, mas Jesus não acusa ninguém não, querido. Ele fala assim: estava com saudade de você, que bom que você veio. E vai ter dias que ele vai falar, e vai ter dia que ele não vai falar nada. Ele vai só sentar com você lá. Você vai ficar, vai orar, às vezes com a música que você gosta, com aquilo que você gosta, da maneira que você gosta, no sofá que você gosta, na cadeira que você gosta. Que a gente tudo tem mania, não tem aqui? Só eu que tenho mania? Também tem umas manias, não? Não, só eu que sou chato, isso aí é muito legal. Todo mundo que tem mania, de um jeito de sentado, no lugar que hora, do sofá que você fica, de joelho, sentado. Ultimamente eu tenho orado em mão de joelho, aí eu ponho uma almofada mais alta, porque se eu pôr mais baixo eu durmo. E eu ponho a almofada mais alta assim, e fico ali. E deixa eu te contar, tem dia que eu durmo até assim, sabia? Até assim eu durmo também. E eu acordo e ele fala: cara, fica tranquilo, eu te amo assim mesmo, eu sei que você está cansado. E eu não levanto com senso de acusação: nossa, cara, dormi, está tudo bem. Lavo o meu rosto, como minha bolachinha, tomo meu suco, vou deitar, porque eu sei que Ele está comigo, porque eu sei que Ele tem um plano na minha vida, como Ele tem um plano na nossa vida. Eu entendo que toda a obra da cruz, tudo aquilo que Ele fez por mim, toda a história, o Antigo Testamento aponta para o Novo, eles são sombras, espelhos um do outro, sabe? Toda a antiga aliança já apontava para o Cristo que viria. Os profetas profetizaram sobre esse Jesus que vinha remir nossa vida, mudar a nossa história. Não se trata de uma roupa diferente que você veste, de um cabelo diferente que você veste, não que isso não tem que às vezes deixar alguns atos, uma música, não é isso, não se trata disso. Se trata do amor que Ele tem por você, como Ele foi. Já parou para pensar, quando Jesus amava as pessoas, Ele ressuscita, vai lá e Tomé não está, e Ele vai, e os discípulos falam: Tomé, Ele falou: duvido. Jesus volta lá para falar com Tomé. Sabe por quê? Às vezes a gente vê essa passagem, crucifica o Tomé, mas quando Lázaro foi ressuscitar, Jesus estava sendo perseguido, e os discípulos não iam, e Tomé falou assim: iremos e até mesmo morreremos. Sabe, Jesus não ficou com a palavra
da falta de fé. Jesus ficou com aquela palavra daquele dia que ele acertou. Então Tomé acertou um dia, que para Jesus foi tudo. Ele volta lá e fala: Tomé, eu estou aqui, cara, toca aqui, ó, pode tocar aqui, toca na minha mão, eu sou o homem da mão furada, vem cá, eu te amo assim mesmo. Sabe, Cristo é tudo o que precisamos. João nos ensina a de verdade ter esse amor por Ele, a entender que Ele é tudo mesmo, que somos amados, somos queridos. João aponta, querido, para esse verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Hoje Ele não habita só mais no meio, Ele habita dentro de nós. Você tem o privilégio de dizer: Jesus, vem cá. Ele fala: eu sempre estive aqui, eu sempre estive aqui, estou precisando tanto do Senhor. Ele fala: eu sei, estou aqui, pode falar. Já para pensar que quando a gente olha a antiga aliança e lê Daniel, Isaías, Jeremias, todas as revelações que esses homens tiveram, não aponta nem um pingo para aquilo que você tem. A gente lê cartas como Daniel, sabe, hoje eu entendo muitas cartas de Daniel, porque eu tive um pastor chamado Bruno Rosa, né, Jean, que deu escolas sobre Daniel, sobre a estátua, sobre o que era. Tinha coisa que eu lia lá que eu nem entendia, de verdade, não entendia não. O pastor Bruno dizia o que era cada coisa, o que apontava, o que era, e aquilo eu falava: ah, era isso então, né? Quantas vezes eu li e não entendi, sabe, irmãos, mas esses homens apontavam, e esses homens morreram sem ver a promessa cumprir. E sabe qual era a promessa? Jesus. Nós somos maiores que eles, nós somos maiores que todos. A Bíblia diz que João Batista é o maior nascido de mulher, mas os que nasceram no reino são maiores que João. Então nós temos mais autoridade que João Batista, que Jeremias, que Isaías, do que Amós, porque nós desfrutamos do Cristo. Sabe, irmãos, eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Deus, só que para mim, irmãos, Jesus estava crucificado. Pensei até em fazer uma tatuagem, só que eu tinha tanto medo de agulha que eu fui no dia desistir. Quando eu pensei na dor, eu falei: não vou fazer isso não, nem olhei meu dinheiro no bolso, ia acabar, olhei a agulha, falei: nem o rapaz fazendo, chorando. Eu falei: rapaz, não mexer com isso não, com minha casa, era caro, não tinha essas coisas igual tem hoje não. A gente saiu lá de Araguari para vir aqui no Timba, só tinha o Timba, famoso tatuador. Eu vim e falei: rapaz, vou embora com meus R$600, gastar dinheiro com isso não, né? Tomar uma coca com esse dinheiro que é melhor. Irmãos, mas um dia eu entendi que esse Jesus não estava mais na cruz, que Ele tinha descido da cruz, tinha morrido e tinha ressuscitado, e hoje eu não precisava mais olhar para Ele na cruz, eu podia entender que Ele está comigo, que Ele toma café comigo, que Ele anda comigo, que eu falo com Ele, que Ele fala comigo. Tem dia que Ele não fala nada, não fala nada. Já passou uma prova e Jesus não falou nada? É isso mesmo. Você tem aula o mês inteiro, dia da prova ninguém fala com você, não é assim? Essa é a nossa vida. No dia da prova Jesus não fala, mas Ele espera ver sua fé, espera ver seu posicionamento, espera ver se você está entendendo mesmo de verdade. Ó, eu te dei tantas aulas, hoje é a prova, vamos ver, aí você é aprovado ou reprovado. É a nossa vida com Cristo. A gente espera no dia da prova Ele falar, e Ele não fala mesmo, mas Ele está com você. Ele não fala, mas Ele está do seu lado. Chamem como quiser, eu chamo de surfista de Nazaré, de cabeludinho na Galileia. Ele é o meu surfista, irmão, é o único homem que andou nas ondas de Nazaré. Para mim Ele é, porque eu sou o amigo, eu amo, eu entendi esse amor. Deixa eu te contar uma coisa, de que eu entendi esse amor de Jesus, nunca mais precisei do amor de ninguém. Eu amo o amor da minha esposa, eu amo o amor do meu filho, eu amo o amor dos irmãos, mas existe um amor que está acima de tudo, é o amor de Cristo. Esse amor, você pode errar, você dobrar seu joelho e dizer: Jesus, me perdoa. Ele fala: está perdoado. Jesus, eu errei. Ele fala: eu sei. Ele fala: lembra que eu te avisei? Mas eu continuo te amando. Se a gente entendesse esse amor que João entende, acabava nossas crises de identidade, acabava nossos problemas de fulano não gosta de mim, fulano falou de mim, ciclano me cumprimenta, meu chefe me demitiu, meu patrão falou aquilo, meu empregado falou aquilo. Cara, olha para Ele, Ele é tudo o que você precisa. Entenda isso, e a sua vida será transformada. Ah, pastor, mas eu estou orando para dar um marido. Glória a Deus, vai chegar.
O príncipe não, que a Cinderela já achou. Agora acabou, filha. Só ela casou com o príncipe, agora é esse aí mesmo, seu lado aí que você tem. Fica com ele aí que é melhor. Mas você tem algo maior, que é o noivo. Sabe, irmãos, ter uma família é bom, ter filho é bom, mas a gente entende que Jesus é tudo. A sua vida é transformada. Quero caminhar para o fim aqui, quero que você abra a sua Bíblia comigo em Êxodo 3, capítulo 9, e aqui nós vamos terminando. Êxodo 3, verso 9. Pois agora, o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Deus está falando a Moisés: portanto, agora vá, eu vos envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem eu sou, para me apresentar a Faraó, e tirar os israelitas do Egito? Moisés está dizendo assim: Deus, como eu, para chegar diante de Faraó, eu saí de lá fugido, iam me matar, eu não sou capaz disso. Verso 12, Deus afirmou: certamente estarei com você, este é o sinal de que sou eu a quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus no monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual o nome dele? O que eu direi? Sabe o que Moisés tinha? Medo. Moisés estava libertando um povo, irmão, depois de fugir, depois de matar um hebreu, ele foge, está 40 anos no deserto. Deus fala com ele e manda ele voltar para libertar o povo. Já não basta o medo de morrer, voltar para libertar o povo. E Moisés tem 1000 desculpas. Começa a falar: eu não falo bem. Alguns falam que ele é gago, né? Alguns historiadores falam que ele é gago, e alguém falaria por ele. Eu não quero entrar nesse aspecto, mas ele tem medo de falar assim: como que eu vou falar para esse povo que o Deus deles mandou te libertar? E o verso 14 diz: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Deus está dizendo assim: diga a eles que o eu sou mandou libertar vocês. Os hebreus conheciam que o eu sou era o Deus poderoso, era o soberano. Ele não está dizendo assim: não, diga que o eu sou mandou libertar o povo. E sabe o que Jesus diz? Eu sou a ressurreição da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira. Não é eu fui, não é o eu serei, é o eu sou, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai. Ele é o eu sou. Os judeus se irritavam quando Jesus dizia: eu sou, porque eles lembravam do eterno, do Criador, que um dia libertou, dizendo: diga que o eu sou. E Jesus dizia: vocês não estão vendo? Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. O que nós precisamos não está em nós, está no eu sou. Clame a Ele, clame esse eu sou. Aleluia! Você pode ficar de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite. Aleluia!